Ele vai falar no capítulo 5 do Evangelho, um capítulo maravilhoso. Está falando com você. Causas atuais dessa pessoa. Isso. Fique à vontade. Obrigado, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço muito a oportunidade, né? Primeiramente de estar aqui na Fraternidade Espírita Maria José, ser convidado, né? Para prestar aí, de alguma forma, o trabalho que o professor passou para nós, né? O professor Allan Kardec, através das obras, né? Da codificação. E a gente tenta ser o mais fiel possível, né? Dentro da obra, com as percepções que a gente tem da doutrina espírita através dos estudos. Então, esse é o capítulo 5, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu até deixei demonstrado para vocês, né? Só um recorte aí sobre a obra, que foi publicada em 1854. Ela traz um conjunto de comunicações que o Kardec teve para poder estruturar essa obra. E já teve pessoas que perguntaram, né? Por que foi feito só os recortes de algumas passagens do Cristo na estrutura da obra, né? Aí, como que a gente poderia, digamos assim, né? Dar uma resposta, uma observação sobre essa questão, que não é a mais importante para esse momento, lógico, mas faz parte. Foi trazido aqui as máximas do Cristo naquele momento, pelo qual o Cristo trabalhou, olhando ao seu redor, com as pessoas, fazendo ali um trabalho de comunicação, de mediunidade, né, para nós, a mediunidade presente no Cristo, daquele modelo de mediunidade, onde ele conseguia ter uma visão sobre as condições que a pessoa se encontrava, ele trabalhava até com a cura, né, ele deixou vários momentos isso colocado, sobre a cura, sobre o trabalho da fé no coração das pessoas, a importância da fé que está nesse capítulo, né? A gente não está fugindo disso, no capítulo 5, ela é no Evangelho inteiro, mas o capítulo 5 ele trata muito desse olhar que o Cristo fez durante a sua passagem, que ficou ali descrito na Bíblia, né? Então, por esse modelo que o Consolador Prometido, pelo qual é destacado até por Jesus, né? Em um momento adequado, retornará entre vós, né, um Consolador prometido que vos trará, né, de uma forma mais, assim, nas minhas palavras, né, gente, mas passando esse olhar, de uma forma mais esclarecida, que vai elucidar sobre a vida do Espírito durante o momento que estamos encarnados. Porque, afinal de contas, a gente lembra só do agora, né? Só do agora. E, então, assim, eu, por exemplo, não posso dizer que não tenham pessoas que possam ter lembranças um pouco mais intensas de alguns momentos durante sua vida. Então, dizer que coisas não acontecem na vida das pessoas seria negar, né, a verdade de cada um. Mas a questão da vida atual, que é essa vida encarnatória, é a vida atual e a mais importante para todos nós. E esse capítulo ele trata exatamente aquilo que o Cristo trabalhou durante o momento que ele teve ali conflitante, né, com a sociedade, com a política da época, com a visão religiosa, a descrença das pessoas, as necessidades de cada um, né, como a gente vê até hoje isso acontecer entre nós, né? A gente começa até falando sobre um pensamento que me passou, né? Talvez, acredito que vocês também. Quem aqui pode dizer que não conhece alguém que está passando por algum problema? Não é mesmo? Quem seja um familiar, né? Um familiar muito próximo, um familiar um pouquinho mais distante, um amigo, alguém desconhecido, mas que você ouviu falar, né? Ou seja, o planeta Terra, que a gente
durante o estudo da codificação, demonstra para nós, nas obras da codificação, já começando aqui no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, né, em 57, vai dando um destaque, né, dessa comunicação, né, para a gente falar dessas causas das aflições, tem que falar disso, né, da questão que envolve exatamente o que o Espírito está fazendo aqui, no seu momento, na sua vida. Qual é o objetivo de cada um? Às vezes a gente não se pergunta, né? A gente se fazer uma pergunta sobre essa questão. Mas se você não fizer a pergunta para si mesmo, o que importa é você viver a sua vida e da melhor forma possível, né? Ou seja, a gente é desafiado, né, a pensar o tempo todo. Aquele que não se sente desafiado a refletir, a estudar, a se movimentar, ele deixa de crescer um pouco mais. Mas como eu estava falando, aqui no Livro dos Espíritos, traça aqui essas etapas que existem entre espiritualidade, entre os espíritos que estão encarnados aqui no planeta Terra, entre outros planetas, né? Qual que é a classificação, digamos assim, vamos usar esse termo, classificação, né, da espiritualidade, como o próprio Cristo, como exemplo, como missionários, né, que nascem entre nós, já viveram aqui, né? Deus não trouxe simplesmente a nós aqui para sofrer, né, a duras penas, mas como que a gente vai conseguir encontrar um caminho para poder desenvolver, para quem não conhece, por exemplo, a doutrina espírita, eu estava comentando agora há pouco, né, como se fazem perguntas, por que eu estou passando por isso? Por exemplo, comigo, se me acontecer algo daqui uma hora que seja, ou familiar muito próximo também, quer dizer, um outro familiar, né, que com 2 já está passando, se acontecer com um terceiro, ou comigo mesmo, eu vou fazer a mesma pergunta para mim mesmo? Por que eu estou passando por isso? Né? Então, o Cristo ele deixou vários sinais, né, em sua época, que nesse capítulo, né, se destaca, está entre... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Entre Mateus e Lucas, se não me engano. Mas está aqui no livro, né? Bem brevemente a gente dá uma observada aqui no capítulo 5, que está aqui. Que ele trata essa questão exatamente onde o Cristo destaca, né, em algumas parábolas, esse olhar, mas que ele gera um pouquinho, digamos assim, de complexidade, mas ao mesmo tempo ele relata aqui sobre a questão da humildade, e da humildade não é a pobreza exatamente, mas é o valor que se existe na humildade da pessoa, na visão de mundo que ela tem, como ela desenvolve o consumo do planeta, que oferece tantas coisas, né? De que forma que você trata o próximo, né? E o próximo não é só a família de sangue, né? Que corre nas veias, como diz, né? É a família espiritual, né? A sociedade pela qual você vive. Qual a sua contribuição, né? Como que são os valores que Deus olha para essas questões? É muito importante ser destacada, porque o Cristo, ele foi o mensageiro do Pai. O Pai enviou, né, ao Cristo. Como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, né? Para chegar ao Pai é através de mim. Então a gente tem que estar ligado nessa visão do Cristo, né? Que é uma visão global da vida, não local. Cristo tem uma visão global das sociedades, das questões que vão envolver ao planeta ao longo dos anos. E chegamos até aqui, né? Depois de 2000 anos, estamos aqui, vivendo essa vida, né? Então, aqui se destaca sobre a parábola de Lucas, Mateus, Lucas 6,24, Lucas 6,20 e Mateus 5,5. Onde ele destaca aqui, né, eu vou fazer um pequeno recorte, bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós, né? Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes,
Vós que chorais agora, pois rireis, né? Então, ele dá esse olhar, né? Nesse recortezinho que ele faz aqui de chorar, e depois você vai sorrir, né? Você passa pela tempestade, mas quando você retoma o seu olhar, você vai ver, nossa, a tempestade passou, eu consegui vencer essa dor, que ele quer dizer aqui nessa colocação, que você vai chorar, você vai deixar de ter um sono, você vai deixar de repente de passear, você vai deixar de fazer uma porrada de coisas, às vezes você vai deixar de comprar um alimento que você não está podendo comprar, ou seja, são situações que nem todos vão passar também, tem essa questão, né? Que a impressão que dá é que todos vão passar o mesmo modelo de dor, digamos assim, ou de sofrimento, mas não é assim que se destaca essa mensagem, né? Quando a gente traz aqui as explicações da comunicação que o Kardec trouxe, que são vários tópicos que são falados, é bem longo esse capítulo, inclusive, ele destaca da justiça das aflições. Então, na primeira questão aqui, justiça. Então, existe uma justiça de Deus, né? Porque senão a gente iria dizer assim, caramba, eu acredito em Deus, tenho fé, mas Deus é justo. Por que eu estou passando por isso? Por essa aflição? O que eu fiz para passar por isso? Né? E para que você observe se existe uma justiça, seria exatamente o primeiro caminho, a justiça de Deus. Né? Ter uma jornada para você ter isso. Sim, é você ter amor e saber que você tem um Criador. Né? Nós fomos criados, não somente o nosso corpo, né? Pelo papai e pela mamãe, né? Ou seja, a fecundação existiu, criou-se um corpo, gerou-se esse corpo, deu à luz, iniciou-se o processo, né? Agora, existe a ligação do espírito com esse corpo, né? Então, existe ali um caminho, né? Que vai se dar a esse espírito. Aí você fala assim, poxa, mas e se a pessoa ela não consegue observar que existe a vida espiritual? Se negar a acreditar na própria vida espiritual, né? Você pode dizer assim, é um cético, é um ateu, não sei. Uma pessoa que ela acredita na vida da matéria, não após a vida da matéria, que existe uma continuidade da vida. Né? Como que a gente pode trazer essa observação? Sim, existe também um caminho dentro da codificação que vai falar sobre isso. Tem um diálogo, eu estava até mostrando para os irmãos agora há pouco, que no que é o Espiritismo, que também é uma obra importantíssima para você estudar, né? Quem quer conhecer a doutrina, né? A espiritualidade, além dos encarnados, né? A espiritualidade que está presente hoje, pode estudar essa obra na espiritualidade, né? Para poder, né, se isso aqui veio de lá para cá, então você vai estudar lá também, né? Não está só aqui no nosso chão aqui material. Na vida espiritual, ela tem a sua materialidade, existe sim um desenvolvimento do espírito na continuidade da vida do espírito. Então, o que é o Espiritismo seria um dos livros importantes também, e ele destaca aqui o diálogo que o Kardec desenvolveu com o padre, o cético e o crítico. Né? O professor, por ser um didático, né, gente, um educador francês na época, em seu tempo, ele se dedicou muito a lançar para o futuro a forma melhor de você buscar um conhecimento de um assunto, né? De um assunto que requer um grande estudo. O grande quer dizer assim, a continuidade de estudo, né? O lastro que envolve o Espiritismo, ele é permanente. Você vai buscar grandes conhecimentos, revisar, né, os conhecimentos que você teve, praticá-los. É mais difícil? É mais difícil, mas não tem problema. Né? O Cristo menciona isso também, né? Da queda e de levantar novamente. O Espiritismo fala a mesma coisa,
para nós, né, a gente não deve ficar caído, a gente deve sempre se levantar, porque o levantar é de Deus. O cair pode ser do homem, né, mas o levantar é de Deus. E aqui nesse diálogo, ele tem aqui, nesse capítulo, ele fala sobre esquecimento do passado. Nessa página, existe aqui o visitante, né, que eu vou destacar para vocês aqui. Não dá para fazer muita leitura, que não seria a ideia nesse momento. Ele fala sobre essa questão desse esquecimento. Como é que é justo, né, a gente ter o esquecimento e não ter um relato de que por que você está passando por isso, né? Então aqui é o séptico mesmo, está no capítulo. Que ele interroga, né? Ele faz uma pergunta, uma entrevista que ele está fazendo, o Kardec está fazendo com ele, está conversando, ele pediu, né? E o Kardec montou dessa maneira. E o visitante faz a pergunta, relata em palavras que te deixam em dúvida no começo. Depois que você vai ler a resposta do Allan Kardec, ele começa a demonstrar para ele o motivo do véu, o motivo do esquecimento que existe para nós. Né? Qual é a minha relação com o meu próximo hoje? A relação atual é a que mais importa, porque é mais fácil de um cuidar do outro, um resolver suas questões particulares de vidas passadas, né? Aí a gente destaca, nossa, você falou em vidas passadas, né? Mas o que você está querendo dizer com isso, né? Não dá para você só estudar esse capítulo 5 se você não vier aqui, né, no Livro dos Espíritos e estudar também o retorno da vida corporal. É muito importante, né? Aí você pergunta para mim, poxa, mas não ficou muito embaraçado uma questão da outra, das aflições, com o retorno da vida do corpo? Não, não é. Fica mais simples, porque isso te dá uma bagagem, né? Uma bagagem, uma confiança de que a vida reencarnatória ela é o ponto de partida para tudo que vai ser suprimido no esquecimento e partir adiante o que precisa ser reconstruído, digamos, vamos usar esse termo, vai? Reconstruído em você. E em você e o outro, né? Então, todos os movimentos que acontecem com o espírito, né? Que nesse caso aqui, eu citei para vocês, do processo reencarnatório, né? Esse tópico ele vai trazendo aí várias observações importantes, né? Que existe aqui sobre o retorno da vida do corpo, da vida do espírito ao corpo. Então, você tem aqui, por exemplo, em Vida Espírita, vai destacar também vários relatos sobre essa questão. Aí, se você analisar bem, nesses capítulos aqui, que são tratados, como foi o que eu procurei trazer, eu coloquei agora aqui qual é o objetivo da reencarnação, né? O objetivo é o desenvolvimento do espírito. O espírito ele tem que se reeducar, ele tem que construir o seu próprio caminho, né? Quando a gente imagina assim, mas poxa vida, de que forma que é tratado isso? A gente nasce aqui no planeta e você inicia um projeto, cada um tem o seu projeto, mas quando você sai das causas atuais das aflições e você vai para o tópico seguinte, causas anteriores das aflições, aí muda completamente a visão que você poderia ter das causas atuais. Então, assim, você tem que estudar, observar, muito simples de ser compreendido, mas tem que fazer um campo de observação, né? Uma leitura, que é muito interessante, para entender as causas anteriores das aflições, de que forma que elas chegam a causar as atuais, né? Se tem uma causa anterior, ela traz a atual, né? Aí você fala assim, mas poxa, o rapaz teve um derrame, paralisou totalmente um lado, ele não anda mais, não consegue
mas ter as suas funções, né, básicas da sua vida. Como que funciona isso? O que ele fez para ter isso? O que ele fez para ter, né, essa doença? O que ele fez para ser atropelado? O que ele fez para ser atropelado e ser mutilado, de repente, das duas pernas? São causas particulares de cada um, né? Não existe uma resposta. Existe uma resposta para ele, né? Quando ele estiver vivendo a sua vida espiritual, ele vai observar de que forma foi a sua jornada aqui na Terra. Então, nas lições aqui do capítulo 5, isso vai sendo demonstrado, né? Aí vem a questão que envolve muito esses capítulos, que é muito interessante, e que a gente observa na nossa rotina diária, nas nossas vidas, nas reportagens que você fica assistindo, nossos exemplos de vida no dia a dia, né? Isso que é o nosso comportamento. Justamente ele fala sobre isso aqui, né? Como que é o comportamento da sua vida aqui na Terra. Como se desenvolve isso, né? Então você de repente é uma pessoa raivosa, uma pessoa que não tem muita paciência, né? Com tudo que te envolve, você perde a paciência, você não consegue fazer as suas coisas numa naturalidade. O tempo para você passa muito rápido, parece que não dá tempo de você fazer as coisas, né? Tem um caso de um casal, e eles se uniram, né? Tiveram um casamento e tal, tiveram um filhinho. E diferença de idade, não é isso que põe em pauta, né? Diferença de idade, não era muita tal. Tiveram uma criança, 2 aninhos a criança, e eles estavam pensando em mudar alguns móveis de casa, entre isso a geladeira da casa. Aí saíram para comprar na loja a geladeira, e aí no caminho, até chegar à loja, compraram, saíram os 3, né? E eles passando por uma via, houve um taxista, né? Acabou cortando ele e com uma imprudência fechou, né? Deu uma fechada muito brusca e ele se sentiu incomodado e começou a ir atrás do taxista. E o taxista ficou incomodado também, começou a tentar se deslocar com mais velocidade, mas não resolveu. Até chegar uma hora que ele conseguiu ultrapassar e fechou o taxista. Ele fecha o taxista ficou muito assustado, né? Que ele não sentiu que ele fez uma coisa tão violenta para que houvesse uma reação tão espontânea do pai da criança, né? Que está ali com o casal e a criança. E ele abre a porta do carro. Quando ele abre a porta, ele faz aquele gesto de movimento, o taxista já se assusta, já estava com a arma em punho e dispara alguns tiros atingindo o pai da criança, e ele ali mesmo já desencarna. E aí você imagina o quê? Né, dessa construção desse pensamento, dessa historinha, né, que acontece todos os dias, né? A violência do trânsito, a falta de paciência, né, levou o taxista à prisão, a vida dele mudou completamente, né? A vida da mãe com a criança também mudou completamente. A criança passou a ser um órfão de pai. A mãe não trabalhava fora, teve que se virar dentro das situações possíveis e a vida seguiu para cada um dos lados, né? E aí se criou, né, um ambiente desfavorável naquele momento. Uma tragédia, né, gente, na realidade, né? Então, a gente se pergunta, poxa vida, a pessoa sobe para limpar a vidraça de uma janela, ela está lá no 3º andar, se equilibra na base da marquise da janela e começa a limpar a vidraça. De repente ela se desequilibra e cai, e desencarna. Aí você, poxa, mas o que tem a ver, né, esses 2 assuntos?
nas aflições, nas causas atuais das aflições. Exatamente isso, né? Existe um processo na nossa vida aqui que nós temos que desenvolver. E para desenvolver, você tem que observar a sua própria segurança, a sua própria vida. Né? Você tem que ter uma visão de precaução das coisas, né? Para atravessar uma rua, né? Ter uma orientação para você usar uma faixa de segurança, para você olhar, né? Para você atravessar com segurança. Vai fazer a limpeza na vidraça? Poxa, se eu sentar aqui eu posso cair. Não, mas eu estou com pressa, eu não vou aqui desse jeito mesmo, eu não vou cair não. E acontece desequilíbrio e cai. Então, o motorista, né, ele poderia ter pedido desculpa, né? Ele poderia ter deixado de ter essa atitude, que ele não estava armado, o que faleceu, ele estava desarmado, mas ele achou que talvez ele pudesse ali tirar uma satisfação, né? Criar um assunto ali, uma briga, e o taxista, assustado, cometeu o pior crime, né? Ou seja, então, estas questões que envolvem o nosso comportamento aqui, elas são muito importantes de ser observadas. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é a própria segurança. Você tomar sempre as precauções, procurar, ao longo das experiências, às vezes, né? Eu tive as minhas experiências na minha vida, não muito positivas, outras positivas, e elas demonstram o quanto que não é nada favorável quando você passa dos limites, você provoca reações, né? E as reações estão vinculadas ao processo das causas anteriores, que é esse tópico aqui, que é muito interessante, né? Um deles que é muito interessante, que é esse aqui, causas anteriores das aflições, né? Então, se você analisar essas situações que eu citei aqui, as causas foram geradas. Você provocou a causa. Ela é muito diferente de uma causa que eu citei antes, um pouquinho antes, um AVC, um derrame, um vírus, né, uma bactéria, de repente, né, um inseto que te pica, mas tem que jogar um aerosol, né, mas não é aquela ideia. Mas a gente tem aí, gente, situações que elas fazem parte do histórico do próprio espírito, durante a etapa da sua vida. Ela vai ter um tempo para viver aqui, esse tempo ele já é construído dentro do seu DNA, vamos dizer assim, do espírito, né? Nem falar um DNA, né? Aquela ideia de construção desse ser, ele vai ter um tempo para passar por aqui, e aí vão acontecer coisas que ele pode causar, né? Até o Miguel sempre fala, né, Miguel? Ou você pode prolongar, né? De repente você, caramba, não acontece isso aí com a gente às vezes, né? Nossa, passou por perto aqui por mim. Um acidente. Quantas que aconteceu comigo? Nossa, tivesse acontecido, acho que eu não tinha aguentado. E você fala, caramba, será que era a minha hora? Parece que você teve um certo livramento, né? Digamos assim. Então, possa ser que exista também uma ajuda, né? Como Kardec, conversando com os espíritos, fazendo as perguntas, isso ficou bem destacado também, que a influência espiritual ela é muito elevada no planeta, né? Nós temos um anjo guardião, que é um anjo protetor, cada um tem o seu, mas nós temos também a espiritualidade. Qual é a nossa sintonia, né? Para que as nossas causas das aflições possam, de repente, ser transportadas de uma forma um pouco diferente, né? Não tão desastrosa. Aí nós temos a questão que envolve, né, nesses momentos, aquele carinho da família, né, que vai ajudar a pessoa que está com problema, vai ajudar ela a se manter ali até ela sair daquilo, ou às vezes ela está numa situação que vai ser permanente, né, até o final da vida. E também, nesse tópico, fala aqui da questão que envolve o que a gente já observa também, né? Entre a vida que está surgindo numa criança que nasce, ele também pode nascer com
algum problema, né? E esse problema, ele destaca aqui também, né? O espírito que se comunicou com Kardec, ele traz aqui uma explicação falando sobre essa questão também, né? Quando você nasce, de repente a geração daquela criança, ela já foi organizada, digamos assim, para aquele espírito, naquele corpo, e ela vai ter um problema neuro, né? Um problema mental, digamos assim, né? Um problema físico, né? Então, a gente hoje observa, né? Parece que se destacou mais hoje no dia a dia da gente essas questões, parece que a gente vê mais acontecendo. Pode ser uma falsa impressão também. A gente tem uma comunicação muito rápida hoje, né? Nas mídias, não só nas redes abertas, né? De televisão, mas a gente olha muito as postagens no YouTube, médicos falando, assuntos desse tipo, as escolas se preparando para receber alunos especiais, mesmo que a gente ouve, já tinha isso aí há muito tempo. Não. Começou a se construir uma visão melhor sobre essa questão do tratamento com a criança que precisa de uma atenção de um educador devido às dificuldades que ela tem, né? E isso também se destaca aqui, né? E também fala-se também aqui dessa questão que envolve, mediante a vida, né, das famílias, da vida encarnatória, que você vê pessoas que parecem ter uma vida tranquila, né? Ela tem questões materiais tudo muito bem resolvido, parece que nada acontece. São experimentações que o espírito precisa ter na vida, né? O espírito ele experimenta várias situações. Porque o que representa ser uma aflição contínua, ela não é dessa forma que funciona. Porque você constrói, né, como a gente destacou aqui, né, que a questão do objetivo, nessa questão 167 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? É desenvolver o espírito vai ter que ter etapas de crescimento, isso vai acontecer reencarnando, né? Isso tem um tempo para se encerrar? Não, não tem um tempo para se encerrar. O tempo é diferente para cada um, né? A quantidade é diferente, esses números não são igual aos números que a gente entende aqui, né? 50 anos aqui, talvez lá do outro lado, digamos, seja 5 minutos, né? Maneira de dizer, é um tempo diferente do espírito, né? Para nós encarnados, nós temos aí um calendário diferente para ser seguido, né? Então a vida encarnatória é exatamente isso, a resposta é essa. Ela depende de você. O seu espírito vai se desenvolver através da sua escolha do seu livre-arbítrio. E aí, você fazendo as melhores escolhas, né? Por exemplo, você pode imaginar assim, poxa vida, mas será que a pessoa que está infringindo aí a própria lei da sociedade, né? Cometendo desvios financeiros, né? De repente você fala, os políticos são os mais ladrões. Não, roubo é roubo, né, gente? Então, você está desviando dinheiro, você está roubando, você está sequestrando, você está matando, você está fazendo coisas. Ah, mas cara, uma pessoa não raciocina, ela não pensa que isso está errado primeiramente? Pensa, lógico que sabe, né? A pessoa, então, mas se ela pensa, como é que ela não consegue observar que isso é um problema para ela, né? Recentemente aí o prefeito de São Bernardo do Campo, se não me engano, que São Bernardo teve um problema de desvio, né? Ou seja, aí você fica olhando assim, caramba, né? Ele não pensou em nada, não pensou na família dele, não pensou nele, né? Vem ao público, uma coisa gravíssima, né? Interrompe a carreira dele, talvez o futuro dele, o que ele poderia fazer para a sociedade. Imagina você ser um prefeito de uma cidade, deve ser até legal, né, gente? Você poder fazer uma coisa muito boa ali para a sociedade, é nota 10. E aí você pode se perguntar, mas como funciona isso, né? O criminoso não faz essa pergunta, será que existe um Deus? Será que eu vou ser penalizado? Né? Ele tem uma essência dentro dele que responde para ele as coisas, mas mesmo assim ele tem uma vontade do mundo. Então a vontade do mundo está vencendo a vontade do próprio espírito, né?
O Paulo, acho que quando estava no cárcere, né, ele falou sobre isso, né? Que ele não trouxe essa passagem para trazê-la mais detalhada, mas ele, acho que está em João, se não me engano. Ele fala sobre essa questão, né? Que ele fazia coisas que ele não queria fazer, mas que o corpo fazia ele fazer. É mais ou menos você imagina assim que existe não tem problema, Miguel. Aí acho que já interrompeu, hein? Não tem problema. Isso aqui hoje está... Não tem problema, não.